Olá pessoal, vamos conversar aqui sobre o que ocorreu ontem na sessão referente ao projeto de lei 1645, em que, a meu ver, vai ficar marcado como o dia em que o Ministério da Defesa e o governo usaram e manipularam e enrolaram o PT. Pelo que se tem notícia que aconteceu ontem, foi um acordo entre o PT e o governo e o Ministério da Defesa em favor do projeto de lei 1645, em que o PT não participaria do requerimento para levar o projeto ao plenário e, em contrapartida, o Ministério da Defesa faria uma alteração no PL 1645 em relação à polêmica da gratificação de representação. E, em decorrência dessa alteração, a gratificação de representação que iria para os oficiais generais passaria para as praças. Vamos ver o quanto de verdade há nisso. Começo dizendo que eles nem tinham incluído o impacto financeiro referente à gratificação de representação no relatório de impacto financeiro. Está aqui, ó, no site da própria Câmara. Tem adicional de disponibilidade, adicional de habilitação, ajuda de custo e aumento de soldo. Não fala sobre a gratificação de representação aqui. Eles simplesmente omitiram isso aí. E agora estão dizendo que estão tirando para diminuir esse impacto e esse impacto eles vão dar para as praças. Vamos ver o que é de verdade aqui. Como é que é essa alteração? Como ficou essa alteração? Está aqui, emenda de relator número 7. Tá? O que ela diz aqui? O que mudou em relação ao projeto original? Mudou aqui, ó. No artigo 9º, inciso 2, a linha A. No projeto de lei, estava escrito aos oficiais em comando, e eles colocaram aos militares em cargo de comando, e por aí vai. Ou seja, para que teoricamente fosse para todos. Tá? E acrescentaram isso aqui, ó, conforme o regulamento de cada força, que não existia no projeto original. Tá? Conforme... Tem uma redundância aqui, ó, conforme a regulamentação, conforme regulamentado em cada força. Já vamos ver por que isso. E a outra alteração é, tiraram o parágrafo 2. Tá? Parágrafo 1º dizia, percentuais estão no anexo 4, a gratificação vai para a inatividade do oficial general, e o parágrafo 3º fala que não vai para a pensão militar. Eles deixaram só o anexo 4, dizendo que os percentuais estão lá e que não vai para a pensão militar, ou seja, não vai mais para os oficiais generais da inatividade. Tá? E a justificação ficou mais cômica ainda se não fosse trágico isso aqui. O que o relator escreveu nessa justificação? Visa incluir as praças como beneficiários da gratificação de representação, conforme regulamentado em cada força. Ora, isso aí é uma coisa capciosa, né? Porque praça em comando de unidade militar é uma coisa muito rara. O que se tem notícia até então é que seriam os sargentos que comandam os tiros de guerra, que existem cerca de 250 espalhados pelo país. Tá? Eu não encontrei. Eu estava querendo fazer, não queria perder tempo, só encontrei a lista no site do EB da 2ª Região Militar, que tem cerca de 75 aqui. 75 tiros de guerra no estado de São Paulo. E como das outras regiões militares estava demorando a encontrar, então eu procurei, achei uma lista geral aqui na Wikipédia, que tem cerca de 250. E um outro site aqui, também tem cerca de 250 ao todo, pelo país todo, sendo que ambas mostram cerca de 80, 75, 80 aqui para o estado de São Paulo. Então vamos considerar que no Brasil todo seja em torno das 250 tiros de guerra, e vamos considerar que todos são comandados realmente por sargentos. Tá? Isso aí essa informação vai ser útil para a gente ver depois, mas é só. Fora isso, não se tem conhecimento de praças comandando unidades militares, seja no Exército ou nas outras duas forças. Tá? E
ele diz aqui na justificação, continuando aqui com a justificação, no outro sentido é excluído o original parágrafo 2º, que aludia à manutenção da gratificação de representação para oficiais generais. Outro engano aqui, outro engodo, outra situação capciosa. Porque o projeto de lei não previa manutenção da gratificação para oficiais generais na atividade. Ela estava estendendo. Nós vamos ver aqui na medida provisória 2215, que é a lei atual, e diz aqui, proventos da inatividade são constituídos pelas seguintes parcelas: soldo adicional, militar, adicional disso, daquilo outro. Tem gratificação de representação aqui? Não. Então, o projeto de lei, quando colocou no parágrafo 2º do artigo 9º, que a gratificação de representação iria para oficial general inativo, ele não estava mantendo nada, ele estava acrescentando alguma coisa. E para isso, como já foi mostrado, não há menção alguma aqui no relatório de impacto financeiro. Ou seja, isso aqui já estava errado, como eu já havia apontado antes e muitos outros já haviam apontado antes, como por exemplo a revista Sociedade Militar também já havia apontado isso. E aliás foi deles que eu tirei essa ideia. Dica-se de passagem aqui, vão manter os créditos. Então vamos ver como que vai prosseguir isso aqui. Aí ele, na justificação, o relator diz que não haverá impacto financeiro, porque uma coisa troca pela outra. A inclusão e exclusão de dispositivo, de modo que não há impacto financeiro. Por quê? Porque o aumento ele diz que a retirada de uma vai compensar a outra. Tá? Vamos ver se é verdade isso aí. Tá? Eu peguei aqui os quantitativos físicos de pessoal mais atualizados das 3 forças, Marinha. Tem aqui a quantidade de nativos de oficiais generais. Tá? Então aqui. A mesma coisa do Exército. Tá? Então aqui. E a mesma coisa da Aeronáutica. Esses relatórios estão... Eu vou deixar depois os links na descrição do vídeo. Tá? Aí eu multipliquei aqui... eu somei o quantitativo, seriam 9.626 oficiais generais e nativos ao todo. Tá? E se multiplicar aqui pelo cada quantitativo pelo valor do soldo correspondente e tirar os 10% da gratificação que iria para eles na reserva, dá um total de 162 milhões ao ano. Tá? Se você considerar que 250 tiros de guerra comandados por sargentos e tirando aí mais ou menos uma média do soldo, porque não se tem ainda a informação de quem comanda o quê, se é primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, mas tirando uma média ponderada, tá, entre o quantitativo dos sargentos do Exército, porque os tiros de guerra são do Exército, nós chegamos a 1,5 milhão ao ano que vai pagar para esses. Então por que eles estão fazendo isso? Exatamente porque eles não tinham declarado essa despesa de 162 milhões e, na pior das hipóteses para eles vão trocar esses 162 milhões por 1,5 milhão, vão ficar bem na fita, vão sair bem na foto, com pó de arroz, batom e tudo, tá? Porque vão dizer, nossa, eles abriram mão dos generais e deram para os sargentos, certo? E sem contar que aquela parte importante, como eu falei aqui, é importante e redundante, conforme regulamento de cada força armada. Será que vão mesmo regulamentar isso aí? Ou seja, de repente nem regulamentam nada e nem mesmo esses comandantes de tiros de guerra vão ver gratificação de representação alguma, e com isso eles saem do buraco que eles mesmos estavam se enfiando ao terem criado uma despesa não declarada. Beleza? Então é isso aí, pessoal.